Pessoal, sou o professor André Sbertoni. Estou aqui hoje para ensinar para vocês aí sobre o Linux, esse sistema operacional da qual eu já conheço há bastante tempo. Eu comecei lá no Mandrake 8, isso faz aproximadamente uns 20 anos, tá? E é um sistema que depois que eu aprendi a trabalhar com ele, depois que eu aprendi a mexer com ele, hoje todos os meus clientes utilizam de alguma forma o Linux, seja como servidor ou seja como workstation, estação de trabalho. É um sistema extremamente estável, sistema muito seguro e eu quero desmistificar, né, o Linux. As pessoas veem o Linux, muitos alunos até me perguntam: ah, mas quem usa Linux? Muita gente usa Linux. Aí você pergunta: qual banco você tem conta? Ah, eu tenho conta no Itaú, tenho conta no Banco do Brasil, tenho conta no Santander. Adivinha? Eles usam Linux, tá? Ah, qual a sua operadora de celular? Ah, é TIM, legal, Linux também, ok? Então ele é um sistema amplamente utilizado. E existe um outro mito também. As pessoas falam: não, o Linux é só para empresa. De forma alguma, o meu computador que vocês estão vendo aqui tá rodando o Ubuntu 21, tá bom? Então posso usar o Linux sim, com todas as funcionalidades que eu tenho no Windows também, sem problemas, tá? Mas eu preparei aqui uma introduçãozinha que eu quero falar para vocês, tá bom? Então vamos conversar sobre Linux? Pessoal, o Linux foi primeiramente criado por Linus Torvalds, que é um finlandês. Ele criou aí o kernel do Linux. O que é o kernel? Seria o núcleo do sistema, a parte mais baixa do sistema operacional, que é o que faz o hardware funcionar. Vamos falar a verdade, a parte mais difícil de programar num sistema operacional, com certeza é o kernel, né, que vai fazer o hardware funcionar. Mas ele tinha feito apenas o kernel. Então ele decidiu fazer uma mensagem na Usenet, na verdade uma espécie de fórum que nós tínhamos aí antigamente, de entusiastas da programação, entusiastas aí de sistemas. Então ele falou: pessoal, eu fiz um kernel, né, ele vai chamar Linux. Por que ele chama Linux? O nome do cara é Linus e ele queria fazer um sistema semelhante ao Unix, que já é um sistema bem mais antigo que o Linux, né? E realmente eles são muito semelhantes. E justamente por isso ele juntou os dois nomes lá, Linux e Unix, formando o nome Linux. Bom, hoje eu quero ensinar para vocês a escolher o melhor sistema operacional para vocês, tá? Para mim usar em casa, ou para mim usar no meu escritório, ou para usar na minha empresa, ok? Mas antes de mais nada, precisamos saber sobre os tipos de licenças, tá? Pessoal, o Linux ele tem basicamente dois tipos de licenças, uma chamada GPL e outra chamada BSD. Pessoal, a GPL é uma licença aberta, tá? Nela obriga que o sistema esteja incluso o kernel e o núcleo aberto, ou seja, os códigos abertos. O que permite que outras pessoas consigam manipular, consigam alterar o funcionamento interno. Ou seja, como não tem direitos autorais e existe o código aberto, eu posso, por exemplo, pegar o Ubuntu, se eu for um programador, eu posso simplesmente pegar o Ubuntu, fazer algumas alterações dele e lançar com o nome Linux Silvertone. Por que não? Tá? Não temos direitos autorais. Inclusive, tem uma brincadeira no mundo Linux que ele tem esquerdos autorais. Ok? Bom, e tem a licença também chamada BSD, ela é um pouco mais fechada. Ela não obriga que o código-fonte esteja incluso. Então, quando você for baixar um Linux, ele pode ser GPL ou BSD. Tá? O que não quer dizer que sejam gratuitos. Tem Linux que são pagos. Posso dar o exemplo do Red Hat Enterprise Linux, é um sistema pago. Ok? Continuando, pessoal. O que aconteceu? Quando Linus Torvalds criou o kernel, que eu deixei representado ali com o pinguim, o Tux, para quem não sabia o nome do pinguim, ele chama Tux, tá? Ele lançou e pediu essa ajuda, né, na Usenet. Para as pessoas: ó, pessoal, quem quiser me ajudar aqui, pode me ajudar, toda ajuda é bem-vinda. E o sistema não terá direitos autorais. 3 empresas decidiram ajudar. Vocês estão vendo aí o Debian, o Red Hat, que é o chapéu vermelho, e o Slackware. Ok? Mas como continua sem direitos autorais, tem um contrato inclusive sobre isso, né? Nada impede que alguém pegasse o Debian e transformasse em outro sistema, né, utilizando o que já tem, modificando, adequando ao que a pessoa precisa e fazendo um novo sistema, né? Bom, no caso do Debian saiu o Ubuntu, é um dos mais utilizados hoje em dia. O Linux Mint, um dos mais utilizados, inclusive no Brasil, ele é bem fácil de mexer, então para quem quer começar no Linux, eu recomendo alguma distribuição baseada no Debian.
Tem o Linux MX, que também é uma versão baseada no Debian, tá? Bastante fácil de mexer, sem grandes segredos. Bom, depois veio essa empresa, o Chapéu Vermelho, ou Red Hat, tá? Como também não tem os direitos autorais, né? Do Red Hat saiu o CentOS, o Fedora e o Mandriva. O Mandriva tem uma história interessante. Eu comecei há muito tempo atrás com o Mandrake 8, que era um sistema francês. Mas é claro que ele tem, né, opção de idioma para português, todos eles têm. E ao mesmo tempo nós tínhamos no Brasil um cara chamado Conectiva, ao mesmo tempo tinha um chamado Kurumin, que foi descontinuado. Mas tínhamos o Conectiva. Aí um tempo, ambas as empresas decidiram se juntar, somar forças. Então juntou a brasileira Conectiva com a francesa Mandriva e virou Mandrake, na verdade, né? Acabou virando Mandriva, que é a mistura de Mandrake com Conectiva, tá bom? Que também é uma distribuição Red Hat, tá? E tem o Slackware, que saíram vários do Slackware, como o SUSE, que é um dos meus preferidos também. ZenWalk Linux, também baseado em Slackware. Tem o Slacks, que também é baseado em Slackware, tá? Então todos esses sistemas aí são base kernel Linux. Porém, eu vou dar uma opinião pessoal minha. O Debian, ele é um sistema, uma distribuição fácil de mexer. Todos os derivados, inclusive do Debian, são bastante fáceis de mexer. Não tem grandes segredos, tá? O Red Hat é o mais utilizado em empresas, tá? Então, nas empresas você vai encontrar um Red Hat Enterprise Linux, um CentOS, ok? O Slackware é legal para desenvolvedores, tá? Para quem gosta lá de manipular, mexer, desenvolver, fazer, né, com as unhas, fazer com as próprias mãos lá, ele vai gostar mais do Slackware, tá? Então eu recomendo para quem estiver começando aí, eu recomendo o Debian. O Ubuntu é uma excelente opção, o Mint também, tá bom? Por serem um pouco mais fáceis de mexer. Vantagens e desvantagens entre o Windows e o Linux. Como todo sistema, ele vai ter uma vantagem e uma desvantagem. Bom, vantagens, a estabilidade. Pessoal, o Linux ele é muito estável. Acho que mesmo que eu tentar estragar ele, ele continua funcionando, tá? Ele é bastante incrível nesse aspecto. Outra vantagem, segurança. Pessoal, o Linux é muito seguro. Para começar, ele é completamente imune aos vírus do Windows, o que já é uma grande vantagem. Muitas vezes parece um aluno professor. Toda vez que coloca esse pendrive no computador, o computador pega vírus. Legal, você tem um vírus do pendrive. Daí para mim, você vai ligar no computador? É Linux, não tem problema. Plugo lá, consigo localizar arquivo, deleto, pronto. Mesmo que eu pegasse o vírus lá, 2 cliques, botão direito, não vai adiantar, ele não vai executar, porque o Linux é imune aos vírus do Windows. Tem um funcionamento completamente diferente, o vírus ficaria perdido lá dentro, não conseguiria se instalar lá dentro, ok? E outra coisa, a portabilidade. Imagina que você tem um computador um pouco mais antigo, estava usando o Windows 7 porque ele não tem suporte lá para o 10. É uma pena, né? Um adiamento do inevitável. Você compra o computador sabendo que ele vai ter uma vida útil, né? Vai chegar uma hora que você vai ter que trocar. Ou não. Se você utilizar Linux, eu posso muito bem instalar um Linux muito mais recente. Posso pegar o Ubuntu da última versão aqui e consigo instalar ele no computador, mesmo com recursos de hardware limitados. Basta configurar, manipular alguma coisa lá no kernel, utilizar uma interface gráfica com uma um pouquinho mais fraca, um pouquinho mais simples, e vai funcionar, tá? Mesmo com versões novas, rodando programas novos, tá bom? Então dá pra pegar aquele PCzinho velho e ressuscitar ele, viu, galera? Muito bem. Ambientes gráficos. Pessoal, quando você for baixar o Linux, professor, tô decidido, hein? Você falou que o Linux é bom, o Linux é seguro, não pega vírus, gostei disso. Eu vou querer usar. A primeira coisa que você vai ter que pensar é qual o ambiente gráfico você quer usar. Então dá uma pesquisadinha, qual que você achar bonito. Vamos lá, deixa eu explicar melhor. Pessoal, esse aqui é um ambiente gráfico GNOME. Por acaso, o sistema que eu estou utilizando aqui é um Ubuntu e ele veio aí com interface GNOME, tá? É uma interface, você olhando, ela é bastante semelhante ao macOS. De fato, muito semelhante ao macOS, tá bom? KDE. Pessoal, o KDE é uma versão de ambiente gráfico semelhante ao Windows. Pode ver que ele tem o menu K lá no cantinho, que é muito parecido com o menu iniciar do Windows. Esta distribuição que vocês estão vendo agora, como vocês podem ler aí, ele chama Kubuntu. O que ele é? Ele é um Ubuntu,
que colocaram interface KDE. Professor, eu posso trocar? Eu baixei o Ubuntu, mas eu não queria usar o GNOME. Eu quero usar o KDE porque parece com Windows. Você pode trocar. Você simplesmente vai lá, baixa o KDE, instala e está pronto. Ou seja, eu posso pegar o mesmo Linux e usar qualquer uma das interfaces gráficas que eu vou mostrar para vocês agora. Ok? Muito bem. Esse aqui é o LightDM padrão do Ubuntu. Também ele é mais ou menos um GNOME, tá? Bastante semelhante ao macOS também. Qual que é a grande diferença do macOS para o Windows? Bom, no lugar de você fechar, sabe o xizinho que você fecha nela, ele fica do outro lado no Linux. É a única diferença. O resto, você olhando, vocês vão reconhecer, ó. Você olha ali, não, tem o Chrome ali no cantinho, tem o Firefox ali no cantinho. Pois é, então é exatamente igual, tá, gente? Você vai ter os ícones da mesma forma. E os programas? Sim, nós temos programas também. É claro que não tem o Microsoft Word ou o Microsoft Excel para o Linux. O Microsoft não iria escrever um sistema para o Linux, não por enquanto, né? Mas existe sim, porém ele tem outros nomes. Né? No Windows ele chama Excel, no Linux ele chama Calc, no Windows ele chama Word, no Linux ele chama Writer. Né? Aqui ele chama, no Windows ele chama PowerPoint, aqui ele chama Impress, mas é muito semelhante. A diferença que você vai sentir do Windows para o Linux, a princípio, é semelhante a alguém que está acostumado a trabalhar com Android e troca para um iPhone. Tem algumas diferenças, mas a base lá funciona muito parecido, tem programas, enfim, é bastante semelhante, tá bom? A pequena diferença que você vai sentir no começo, a pequena dificuldade que você vai sentir no começo é justamente isso, é um pouquinho diferente, mas não muito, ok? Esta aqui é uma interface gráfica leve. Eu estou usando o Ubuntu. Eu posso escolher entre o GNOME, posso escolher entre o KDE e eu posso usar o Fluxbox. Se você tem um computador com recursos de hardware mais baixos, eu recomendo o Fluxbox. Entre outros aí também que são interfaces bem leves. Então eu posso pegar o meu Ubuntu, a última versão, eu estou usando o Ubuntu 21 agora. Eu posso então tirar a interface gráfica GNOME e colocar a interface gráfica Fluxbox por ser mais leve, sem problema, tá? É só ir lá, baixar, eu vou ensinar todos esses detalhes aí para vocês, ok? E como baixar programas? Professor, eu posso baixar programa igual eu baixo no Windows? Eu vou lá no site lá do programa, baixo ele e instalo? Pode também, mas é de uma forma um pouquinho diferente do Windows. O Windows tem aquele padrão, né? Você baixa, vai lá, clica no exe, no executável, aí avança, aceita o contrato, avança, finish. Padrão de instalação de qualquer programa do Windows, né? Bom, aqui nós temos uma forma diferente, tá? Para começar, a central de programas. O que vocês estão vendo agora na tela de vocês aí é a central de programas do Ubuntu. Algo muito semelhante ao Play Store ou ao Apple Store. Lá dentro tem todos os programas, tá? Como vocês podem ver, separados por categorias, separado por games ou gráficos. Eu tenho editores de vídeo, tenho editores de texto, tenho players de música, tenho jogos. Claro que não vou ter o GTA V, por exemplo, que não tem para Linux. Eu particularmente prefiro jogar em console e não no computador. É uma opção, né? Mas eu tenho aí o central de programas do Ubuntu, que é muito semelhante ao Play Store. Então não tem diferença. Você clica no programa, lê sobre ele e clica em instalar. É igual você faz no seu celular. Então você está acostumado lá a mexer com Android, você consegue mexer no Linux numa boa. Aliás, o Android tem kernel Linux também, tá? Ele não tem as mesmas bibliotecas do Linux, é por isso que os programas do Linux não rodam no seu celular, tá? Mas a base, o kernel, aquele núcleo do sistema do seu celular é Linux. Ok? Então nós temos diversos programas aí, tá bom? E por que estudar Linux, pessoal? Esse aí vai ser o assunto da nossa próxima aula, tá bom? Quero mostrar para vocês aí quais empresas que utilizam, quais as distribuições, os grandes feitos que já foram feitos com Linux, coisas que você nem imagina. Vocês já usaram Linux, muitas vezes não sabia que estava usando Linux, tá bom? Então aguardo vocês aí na segunda aula. Muito obrigado.